Hoje eu tenho o maior prazer de receber a psicanalista Raquel Junqueira. Ela que é multidisciplinar. Ela tem uma grande experiência no atendimento individual com terapias e empresas. Para você ter uma ideia, a Raquel Junqueira, ela traz temáticas sobre saúde mental, bem-estar e organização, tanto para líderes e também para gestores e também para os colaboradores. E esse mês é o mês das mulheres. As mulheres comemoraram, né? O dia 8 de março, por sinal, um dia internacional. Mas não deixa de ter o mês de março como o mês da mulher. E é por isso que, com alegria e também com essa experiência que ela tem, a Raquel Junqueira, quero trazer ela aqui na nossa programação para falar um pouquinho sobre esse amor próprio, sobre o autoconhecimento para as mulheres e principalmente, a importância do cuidado com a saúde mental. Raquel Junqueira, seja bem-vinda à Sou Vida FM. Oi, Tiago. Bom dia. Poxa, que alegria ter você aqui na nossa programação. Mês das Mulheres, Raquel. E aí a gente entende que tá precisando de um amor maior para as mulheres se verem, ter um autoconhecimento. Como que é isso nesse momento, principalmente nesse mês das mulheres? Olha, Tiago, pela história da humanidade, as mulheres já conquistaram um espaço bastante grande, mas eu creio que ainda não seja o suficiente. Nós vemos, principalmente aqui no Brasil, nós ainda temos uma realidade em que a mulher acaba sendo obrigada a lutar pelo seu espaço, né? Então, há uma necessidade de que o importante da psicanálise é colaborar com o processo de individuação da pessoa. Então, nós trazemos dentro de nós um inconsciente coletivo e, no caso das mulheres, muitas vezes fica gravado um arquétipo de que a gente tem que ser uma super mulher, super mãe, super filha, uma pessoa perfeita, tem que dar conta da casa, das tarefas. Isso tudo acaba sobrecarregando muito o equipamento psíquico das mulheres, que podem, ao longo dessas jornadas, dessa exigência, que é bastante grande acerca do nosso arquétipo, isso pode nos trazer problemas psicológicos ao longo da vida e é sempre importante a gente estar se cuidando. A mente é uma das partes do nosso organismo e ela também precisa de cuidados. Então, a partir do momento que a mulher ela fica se vendo muito super, isso se torna perigoso para ela? Totalmente, né? A gente percebe assim no setting analítico que as mulheres em determinadas idades, elas até desenvolvem a síndrome da impostora, né? Então, o que seria essa síndrome da impostora? É quando a pessoa, na verdade, isso é um fenômeno psicológico, né? Em que a pessoa, apesar de ter conquistas, de saber das suas competências, de se preparar para as demandas, sejam do trabalho, sejam da vida familiar, né? Essa sabotagem leva a pessoa, mesmo tendo todas as capacidades necessárias para enfrentar o dia a dia, leva a uma autossabotagem, a crises de ansiedade e uma autocrítica excessiva. Então a gente vê pessoas chegando ao setting analítico completamente perdidas, né? Não sabem mais o que são, ficam assim afetadas pela pressão social, pelas expectativas de gênero, né? Os ambientes corporativos, onde eu também atuo bastante, de modo geral, são dominados por homens, dependendo das profissões, né? Você vê, por exemplo, no ambiente escolar, a predominância é do feminino. Porém, em outras empresas, uma empresa de engenharia, né, nas empresas de arquitetura e outras tantas, há uma predominância de homens ocupando cargos, principalmente os de liderança. Então, essa falta de representatividade traz essa angústia para o feminino. Raquel, talvez essa visão não seja por a sociedade, né, acima de tudo machista, mas tem aquela coisa, a educação, isso é papel da mulher. Esse trabalho aqui já é um trabalho, sei lá, que requer uma força masculina, e aí a sociedade, sei lá, por olhar dessa forma, acaba deixando a mulher de lado em algumas funções, ou não?
Olha, Tiago, na psicanálise a gente estuda muito o feminino e o masculino, né? É inegável que nós tenhamos muitas diferenças. Então, apesar de termos mulheres que desenvolvem a parte de musculatura, a gente sabe que a força física de um homem é muito maior. Então, há uma diferença no potencial físico, porém não há diferença no potencial psíquico. Então, acredito que a sociedade, na psicanálise, a gente vê a formação da psique de uma pessoa pela criação que ela tem, pela região, né, de onde ela mora, as regras do país, né, do governo onde a gente está, a influência paterna, materna. Então, nesses ambientes, vai prevalecer muito o inconsciente coletivo, que é toda a história do planeta Terra. E como você disse, existe uma expectativa muito grande de que as mulheres sejam mais sensíveis, mais amorosas, e num cargo de comando nós temos que ter uma certa firmeza. E muitas vezes as pessoas acabam vendo uma mulher que possui um posicionamento mais enfático como se ela estivesse fora do seu lugar. E essa postura tem que depender, independente do sexo que a pessoa, do gênero que a pessoa tem. Se você tem um cargo de liderança, você vai ter que ter atitudes proativas. E a sociedade cobra muito essa feminilidade. A gente vê as redes sociais colaborando muito para isso. Infelizmente, na luta pelos direitos e pela igualdade feminina, nós vemos hoje em dia uma exposição muito grande, uma banalidade muito grande em relação ao próprio corpo, à sexualidade. E por vezes a gente vê que a mulher, ao tentar se encaixar na sociedade, em vez de abrir um espaço próprio da sua feminilidade, ela acabou fazendo as mesmas coisas que os homens fazem. Então há uma competição entre os dois gêneros para ver quem faz mais coisa errada. A minha visão, às vezes, acaba sendo essa. A gente, então, podia dizer que, às vezes, por conta dessa mulher mal influenciada, ela acaba, vou usar o termo, queimando o filme daquela outra mulher que poderia ter um espaço de respeito ali na sociedade, mas por conta de algumas que tiram o respeito, atrapalha a outra também de ter o respeito, justamente por conta dessa visão que o homem vai ter e vai dizer, não, essa mulher não cabe aqui nesse ambiente, ela caberia, sei lá, para uma moda, para uma sedução, para qualquer outra coisa, mas quando se fala aqui em cargo de responsabilidade, não, por conta de alguém que atrapalhou esse caminho. Isso também não seja algo que a própria mulher, às vezes, não está se respeitando nesse espaço dela? Olha, Tiago, eu não diria que seja uma questão de se respeitar. Cada pessoa é um núcleo, é uma coisa individual. Como é que se passa tudo isso que eu disse anteriormente, do nosso inconsciente coletivo, as influências da nossa família, da religião que possuímos, da falta, de repente, de religião. Pense numa pessoa que foi criada numa família, em que todos os papéis estão ocupados e uma família, de repente, que falta alguém. Então, todas as referências que a gente tem durante a nossa infância é que vão determinar a nossa psique. Então, dizer que, de repente, os maus exemplos vão influenciar a sociedade, eu diria que, de repente, se existe algo vulgar, se existe algo que possa levar uma pessoa para o mau caminho, vai depender do lugar de onde ela veio. Então, por isso, a formação durante a infância é a fase mais importante para a construção de uma psique. Todas as nossas experiências, no consultório a gente vê pessoas traumatizadas por conta de violência, por terem apanhado durante a infância, casais que se separaram. Qual é a maturidade de uma criança ao ver, de repente, um casal brigando? O que ela traz para a sua psique? Então, tudo isso é determinante para a construção de cada indivíduo. Obviamente, uma sociedade mais libertária vai influenciar, com certeza. A gente vê os jovens, às vezes, muito perdidos na sua sexualidade, infantis para algumas coisas, imaturos, e para outros, já adentrando o mundo do universo dos adultos, sem, às vezes, a menor preparação, sem um diálogo com as pessoas que ele confia. Então, é muito importante que nós tenhamos um cuidado com a adolescência, com a infância, para que a gente possa estar próximo dessas pessoas, desses jovens, durante a formação da psique. Muito bem colocado essa sua fala. E me tira uma dúvida, nesse caso, como os estudos e as teorias, então, apresentam a psique da mulher
e quais são esses benefícios para quem busca esse autoconhecimento, porque às vezes essa mulher, vamos dizer, ela tá perdida, e aí ela precisa se achar, então ela precisa ter esse autoconhecimento. Quais são esses impactos positivos na vida dela? Olha, eu acredito que os estudos da psicanálise, né, eles tratam muito sobre tudo isso que eu falei, né, da importância da infância, a importância da adolescência, dos cuidados que a gente tem que ter, mas existe um dos teóricos que eu tenho muita afinidade. A psicanálise ela foi criada por Sigmund Freud, né? Foi ele era um médico neurologista, ele sacou que de repente algumas pessoas que iam parar nos hospitais psiquiátricos, pessoas com paralisias, com coisas inexplicáveis, o que havia na verdade era um problema na mente. Então Freud trouxe para a gente esse contexto de que existe um psicológico que influencia muito na nossa personalidade. Uma das pessoas que também estudaram e construíram a psicanálise é o Carl Gustav Jung. Eu gosto muito da teoria junguiana porque ele estudou demais essa questão do feminino e do masculino. Todas nós mulheres temos uma parte masculina que chama-se ânimos. Todos vocês homens têm uma parte feminina que chama ânima. Então, para que haja um equilíbrio psicológico, nós temos que contrabalançar essas duas partes da nossa essência. Então, você como pessoa, né, do gênero masculino, traz consigo um lado amoroso da tua parte feminina, sem que de repente haja uma contribuição para o gênero, para as suas opções, né, essas opções matrimoniais, sexuais. Então todos nós possuímos esse equilíbrio. A psicanálise é a luz e sombra, o equilíbrio. Então para a mulher, como é que a gente trabalha de repente dentro dessa filosofia do Jung? Ele trouxe a teoria dos arquétipos. Arquétipos são como se fossem personagens são máscaras, né, de personagens que a gente vai desenvolvendo ao longo da vida. Então, por exemplo, aquela criança que vai, vamos na casa da tia, não pode mexer em nada lá, você tem que ficar muito comportado. Então, queria ser um arquétipo, como é que eu me comporto quando eu tenho que ser bonzinho? Nós vamos lá naquela festa, não quero ver você sentado, você precisa se divertir. Cria, de repente, um arquétipo da pessoa divertida. E por aí vai. Na questão do feminino, né, nessa visão junguiana, eu uso muito no meu setting analítico uma figura arquétipa da deusa tríplice. A deusa tríplice, ela se refere às fases do feminino, né? A fase da donzela, que é a jovenzinha, a fase da mãe, que é a fase em que a mulher está no auge da sua vitalidade, da reprodução, e a fase da anciã, que é onde a gente não tem toda a vitalidade das fases anteriores, porém temos a questão da sabedoria. Né? Então, para ajudar essa construção desse feminino, eu acabo usando esse arquétipo muito forte para que as pessoas consigam passar por essas fases com mais leveza, Tiago. Para a mulher é muito complicado. Via de regra, todo ser humano, quando a gente chega ali de repente, dentro daquela teoria dos setênios, do 0 aos 7 anos, a gente sai de um bebezinho que não faz nada para uma criança que anda de bicicleta, que escreve. Depois vem a fase dos 7 aos 14, onde aquela criança acaba se transformando, passando por uma metamorfose e se transforma num jovem. E por aí vai, esse jovem vira adulto, esse adulto começa a envelhecer, esse velho acaba perdendo um pouco a sua autonomia. Então o que a gente vê é que tanto para o feminino como para o masculino, essa passagem por essas fases acaba trazendo algumas dificuldades. Então, a psicanálise acaba colaborando para que a gente faça com a pessoa um processo de fortalecimento, que Jung chamava de processo de individuação. O processo de individuação é um caminho que a pessoa vai trilhar para descobrir quem ela é realmente. Então, quando a gente fala em saber quem somos realmente, a gente fala do nosso self. Sabe aquela voz que fala o tempo todo na tua cabeça? Né? Então, essa voz pode ser uma voz repressora, pode ser uma voz companheira, pode ser uma voz que te traga a dúvida. Então, para que a gente trabalhe toda essa questão desse crescimento, dessa passagem pelas fases no feminino, dentro da psicanálise, a teoria que mais me agrada é essa que eu disse para você, né? Dessa passagem de cada finalidade que o nosso corpo nos traz e que a mente precisa acompanhar. Que demais, hein? Nossa,
estratégia que a mulher ela pode ter na própria vida dela, com base nesses estudos, nesses acompanhamentos, de ter uma evolução, né? Até porque eu acredito que diante de tudo isso, tem mulher que ela perde a confiança, né? Ela fica ali insegura. A gente vê até uma pesquisa da consultoria de gestão KPMG que aponta essa falta de confiança e crença que isso, principalmente na maioria das vezes com a mulher, pode gerar também essa falta de progresso dela por conta da não confiança dela mesma? Sim, com certeza, né? A gente vê cada vez mais, por essas pesquisas, por estudos científicos, que a mulher ela vai seguindo um padrão, né? E para que a gente possa fugir desse padrão que às vezes é imposto pela sociedade, é necessário que ela faça um trabalho interno de autoconhecimento, né? Tendo esse processo de autoconhecimento, haverá uma mudança de mentalidade. Então, o que eu recomendo, por exemplo, para as mulheres que passam por essas dúvidas, né? Foi mãe, de repente os filhos cresceram, muda de emprego, separa no casamento, as próprias verdades já não funcionam tão bem como antes. O que eu recomendo para se escapar desse padrão é que, primeiramente, toda pessoa precisa reconhecer quais são as suas conquistas, né? Então nós precisamos manter um registro. É interessante se olhar nos álbuns de fotos, para quem está de repente se achando velha, que não tem mais utilidade, reveja todas as conquistas que você conseguiu durante esse processo da tua vida. Quais foram os elogios que você recebeu, né? Como é que você pode combater a ideia que foi sorte, eu dei certo na vida por conta de sorte? Não, quais foram os mecanismos que você teve que criar e desenvolver ao longo das suas conquistas? Uma outra coisa que eu também recomendo é que as pessoas possam, as mulheres reformulem os seus pensamentos, né? Troque a autocrítica por afirmações. A nossa mente, essa voz que fala lá dentro da nossa cabeça, por vezes é uma voz muito negativa, né? Então, em vez de pensar que você não tem capacidade para uma coisa, troque essa fala negativa por uma fala positiva. Eu sou qualificada para esse cargo. Fui escolhida para isso, então eu conheço quem eu sou e eu mereço estar aqui. Outra coisa, se de repente essas estratégias para se fazer sozinha não derem certo, busque apoio, né? Buscar apoio, reconhecer quando você não está dando conta sozinha é muito importante. A gente precisa, ao longo da vida, ter alguém para compartilhar as nossas inseguranças, né? Que sejam, de repente, amigas da mesma faixa etária, pessoas mais velhas, mais jovens, pessoas que você possa confiar, né? Um grupo de apoio para que você possa normalizar as sensações que você tem e reduzir a ansiedade, né? Daquilo que você sente. É muito comum no setting analítico comentar coisas a respeito da minha própria vida, né? Tem gente que se abre comigo morrendo de vergonha, né? Eu preciso te confessar uma coisa terrível. E de repente ela me fala algo que também se passa na minha vida. Então reconhecer que as dificuldades humanas são muito semelhantes também é um processo importante. E o mais importante, né, que eu acho, é parar de ter expectativa de perfeição. A maior característica do ser humano é a imperfeição. O planeta Terra é um planeta escola. Aqui a gente vem para aprender e as lições que não são aprendidas, elas se repetem. Freud falava muito sobre a repetição, né? Então esses erros, hipoteticamente erros que fazem parte da nossa jornada, elas fazem parte do aprendizado. Em vez de a gente se cobrar de ser perfeita em tudo que faz, valorize o seu progresso. Utilize de repente uma falha para crescer um pouco mais. Né? E acho que algo que as mulheres também têm um pouco de dificuldade é de aceitar elogio. Né? A gente quer minimizar as nossas conquistas e quando alguém reconhece os nossos méritos, a gente precisa simplesmente agradecer. Receba o elogio, receba a definição positiva que estão atribuindo a você. E para as pessoas, às vezes, que estão mais fragilizadas, um trabalho psicanalítico precisa, até às vezes, entrar justamente para fortalecer a autoconfiança em todos esses processos que eu citei. No caso, as redes sociais ou a própria sociedade, ela não impulsiona a busca dessa perfeição? E aí, por conta disso, essa mulher ficar se cobrando diariamente, sem olhar para o que você mencionou? Opa, peraí! Eu sou imperfeita, eu sou falha,
Então, talvez esse excesso de informação que diariamente ficam bombardeando as pessoas, isso também não gera um perigo para ela se ela não tiver um filtro? Olha, Tiago, eu acabei de terminar uma pós-graduação em psicanálise do contemporâneo, que refere-se a esse tempo atual. E a questão das redes sociais é um tema muito recorrente para quem estuda a psicanálise do momento atual. Existe sim uma força, uma potência muito grande, né, por essa busca do corpo perfeito, pela busca do profissional perfeito. Então, hoje em dia, você vê consultorias ali te incentivando a dar 1000% da sua vida, oferecimento de plásticas, botox. Você vai lá, você muda, você vê os artistas, de repente, eles têm uma influência muito grande na construção da sociedade, artistas mudando de rosto, esculpindo o rosto. Às vezes a gente vê programas na rede privada, né, de televisão, programas de cirurgiões plásticos que trabalham somente para corrigir o excesso de cirurgias plásticas, pessoas que aparecem sem nariz, pessoas que de repente querem parecer bonecos. Então, obviamente, a sociedade ela contribui muito para esse problema. Então, o que é preciso? Qual é a melhor forma de reagir? Para para os pais é muito difícil, né, a questão de colocar as crianças na sociedade. A gente fica meio impelido a comprar videogame, a dar um celular de presente, porque senão os nossos filhos ficam fora do grupo social. Mas eu acho muito importante que, principalmente os pais, considerem que o acesso à internet seria a mesma relação de você dar um carro na mão de uma criança para ela dirigir. Na internet, você acaba tendo acesso a coisas que, às vezes, nós não temos maturidade ainda para lidar. Então, se você for perceber, todas essas redes sociais, elas são para maiores de 18 anos. Porém, temos várias crianças que entram, às vezes os próprios pais criam perfis para as crianças, dizendo que ele já tem os 18 anos. Então, uma das formas de evitar que as nossas crianças e os nossos adolescentes tenham contato é essa supervisão direta de que redes sociais que eles estão entrando, quais são as pessoas que atraem a atenção, né? Tá seguindo demais, né? Consultoria em beleza. Os meninos geralmente ficam completamente fanáticos pelos YouTubers. Então, eu trabalhei muitos anos em escola como coordenadora pedagógica. A gente vê que antigamente você falava: o que você vai ser quando crescer? Engenheiro, médico, professor. Hoje em dia, a maior parte dos jovens responde que quer ser YouTuber. Quero ser jogador de futebol. Qual é a vocação que você tem? Eu quero alguma coisa para ganhar dinheiro. Então, essa é a característica da sociedade contemporânea, que valoriza o material. Então, é muito importante que cada família reforce a questão da espiritualidade, da moral, dos costumes, né, daquilo que é correto, de repente, para a nossa família. Pode ser comum para a família de uma outra pessoa, mas para a minha família isso é muito importante. E principalmente trazer para o ambiente familiar um diálogo aberto, uma possibilidade de que os jovens possam trazer para nós as suas dúvidas. E eu vejo muitas vezes que não há essa facilidade de se conversar. Às vezes, por conta de diferenças de idade, por pensamentos mais antigos, a gente não se abre para ser o melhor ouvinte das dificuldades das pessoas que moram na nossa casa. E isso vale também para os casais, né, para os vizinhos, para os ambientes corporativos. Seja uma pessoa que tenha capacidade de ouvir. Via de regra, quando alguém começa a contar uma coisa para a gente, tô doente, tô doente. E eu também. Nossa, para que não? Pera, ouve primeira pessoa. Né? Às vezes a pessoa, o teu ouvir, o teu silêncio, somente o teu silêncio já vai ajudar a pessoa a sair do problema. Então, acredito que a gente, nessa sociedade, é muito importante que a gente esteja bastante presente na vida dos nossos familiares. Uau, que bate-papo maravilhoso, e confesso a te dizer que se eu pudesse, eu ficaria aqui, Raquel, por horas falando com você, porque tudo que você traz de conhecimento para nós só ajuda a termos uma mentalidade diferente, um comportamento